com ele, mas antes eu quero a Laís Cardoso para falar com a gente sobre a questão do abrigo novo no centro de Londrina, que não começou a funcionar ainda, vai passar por uma reforma para poder começar a funcionar. E eu quero pedir para você de casa, para que a gente seja bem compreensível com as coisas, para que a gente faça uma reflexão, porque para muita gente, e eu preciso dizer isso, para muita gente a solução é pegar todos os nóias da cidade, botar num caminhão e levar para uma fazenda a 100 quilômetros daqui, para que eles fiquem isolados. E não é assim que se trata o problema. São seres humanos, como eu, como você, que em um determinado momento da vida erraram. Eu não os trato como vítimas, porque ninguém obrigou eles a usar droga. Ninguém botou uma arma na cabeça e falou, fuma maconha, cheira cocaína, fuma pedra de crack. Ninguém obrigou. São escolhas que têm sim consequências. Mas essas pessoas precisam ser tratadas de alguma forma. Se não forem tratadas, vão continuar furtando, roubando, incomodando e assim por diante. E vão definhando cada vez mais. Esse tipo de projeto ajuda as pessoas a ter uma saída. É uma luz no fim do túnel para essas pessoas. E essa que é a ideia para esse novo abrigo no centro da cidade. Olá, Laís Cardoso, e por que escolheram o centro de Londrina para essa nova casa? Me explica. Exatamente, Parra. Inclusive, né, a gente está com o Jonathan, que faz parte aqui da Missão Casa Verde, para explicar melhor como é que vai funcionar aí esse projeto, falar desse ponto da cidade que foi escolhido para fazer esse serviço, para oferecer para essas mulheres. Ô, Jonathan, estão questionando, né, em relação ao ponto em que vocês escolheram, como que foi aí que vocês chegaram nessa conclusão que esse espaço aqui seria adequado para o tipo de serviço que vocês vão oferecer? Boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, quero me apresentar. Meu nome é Jonathan Wesley de Moraes, sou o atual presidente da Missão Casa Verde e quero já agradecer ao Grupo RIC, né, que através do Gustavo Parra nos chamou para essa entrevista para que a gente pudesse dar um esclarecimento melhor para a população de Londrina, né, para a sociedade em si. Esse espaço ele foi escolhido porque não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Quando a gente procura um imóvel desse tamanho para acolher em torno de 20 mulheres, né, contando mulheres e crianças que sofrem abuso doméstico, que estão em situação de rua, a gente procurou por toda a cidade, só que por causa de zoneamento não é todos os lugares que comportam esse trabalho. E graças a Deus esse espaço aqui estava disponível, é um espaço que está parado, se eu não me engano, desde 2018, e a gente conseguiu com muito trabalho, muito esforço, muito esmero, locar esse espaço para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, né? Jonathan, e basicamente assim, como que vai funcionar esse trabalho por aqui? O trabalho é assim, a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Londrina, né, com o Conselho de Assistência Social, e todo o trabalho, toda pessoa que vai vir para cá, ela passa por uma central de vagas, né? Aí aqui a gente ajuda ela com questão de saúde, documentos, a gente também deseja e sonha propor alguns cursos, trabalho profissionalizante para essas mulheres, é uma coisa que a gente pretende no futuro oferecer para que elas possam ser novamente reinseridas na sociedade, né? Porque a gente vê que essas vidas, elas estão se perdendo, muitas vezes por falta de estrutura, muitas vezes por falta de oportunidade da maneira correta, não só, né, dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então a gente tem um trabalho aqui na cidade de Londrina, a gente já conta com 2 casas hoje, uma para homem e uma para mulher, e a gente vai usar esse espaço aqui para que elas tenham um bom atendimento, porque eu entendo que quando essas mulheres estão aqui, estão sendo atendidas por psicólogo, assistente social, toda uma equipe de trabalho, né, elas estão sendo assistidas e elas vão ter um norte melhor para a vida delas, entende? Então a gente quer fazer esse trabalho para que elas voltem ou para as famílias delas, ou que elas possam ter uma chance de emprego, poder alugar suas casas e sair da situação de rua, né? Porque eu vejo uma cobrança da sociedade em cima da política de assistente social que as pessoas não podem estar na rua. Mas quando você faz um trabalho igual esse que a gente está fazendo aqui para tirar elas, também a sociedade reclama de certa forma por não conhecer o trabalho. Então convida essas pessoas para vir conhecer, para saber a proposta, né? A gente precisa de muita ajuda, estamos reformando agora 3 banheiros para dar um atendimento de qualidade para essas mães, para essas crianças, para toda a equipe que vai estar aqui, né?
Olha só, Parra, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Jonathan, porque eu fiquei sem retorno. Aí se a produção puder me ligar. Ô, Jonathan, também essa questão, né? Você falou até o exemplo das outras casas. Para as pessoas que estão na dúvida de como que vai funcionar, como que vocês administram tudo isso, existem outras casas que você disse que conseguem ali controlar a entrada, saída, até para acalmar essas pessoas, né? Então, na Missão Casa Verde, a gente tem uma política assim. Se a pessoa está na instituição, ela concorreu à vaga e ela conseguiu aquela vaga para que tenha as suas dificuldades assistidas e que possa receber ajuda, a gente não permite que essas pessoas fiquem fora do acolhimento ou às vezes atrapalhando a passagem da população, né? Que isso também gera um certo transtorno, as pessoas dos prédios, das casas ficam com medo, que é natural, às vezes uma pessoa que vai estar em situação de rua. Só que a gente precisa entender que essas pessoas que precisam de ajuda são seres humanos, assim como a gente. Quem nunca falhou, né? Às vezes essas pessoas estão precisando de pessoas boas do lado dela para que elas tenham uma nova chance. E você pode visitar qualquer uma das nossas duas casas, tanto aqui na Hugo Cabral 192, quanto lá na Morretes, você não vai ver uma aglomeração de gente na porta do acolhimento, né? É coisa que a gente não concorda, a gente não permite que isso aconteça. Porque, querendo ou não, a gente está para prestar um trabalho de qualidade, que é tirar a pessoa de situação de rua, né? E que ela possa ser assistida nas suas necessidades. E nos nossos acolhimentos, graças a Deus, através da equipe que a gente tem de trabalho, seja assistente social, psicólogo, coordenadores, educadores, a gente não permite que fique na frente dos acolhimentos, fazendo abuso de droga, com confusão. Não estou dizendo aqui que nunca pode acontecer uma confusão, um acolhido insatisfeito, querer reclamar, sim. Mas a gente sempre luta para que a frente do nosso acolhimento seja um local de referência para a cidade de Londrina. E pode também a sociedade estar nos visitando, conhecer o trabalho, né? E vai ver lá, nas duas casas, que isso não acontece. Inclusive, o Parra tem uma pergunta para você, Jonathan. Olha só, Parra, você pode fazer a pergunta que eu passo aqui para o Jonathan. A pergunta é a seguinte, Laís. O Jonathan já tem experiência, já lida com pessoas em situação de rua há bastante tempo. Se não for dessa forma, com acolhimento, estendendo a mão, mostrando um outro caminho para essas pessoas, elas conseguem sair desse mundo? Queria que ele falasse sobre a importância desse trabalho, Laís. Porque a gente vê cada vez mais o número de pessoas em situação de rua aumentando na cidade. Se não for esse tipo de trabalho, não tem jeito, Laís. Exatamente, Parra. Inclusive, o Parra está comentando que se não existir esse tipo de trabalho, é muito difícil que as pessoas saiam, né? Porque existe todo um processo. Você que já trabalha tantos anos aí na Missão Casa Verde, como você enxerga isso? Sem esse tipo de trabalho, você acha que é possível? As pessoas cobram bastante, né, em relação ao aumento dessas pessoas que estão em situação de rua. Como que você enxerga esse trabalho? Quais são os resultados, assim, que vocês podem trazer para a sociedade? É lamentável, a meu ponto de vista, né? Às vezes posso até ser julgado por isso. É lamentável que precisa na sociedade haver esses trabalhos. E o meu sonho é que eles não precisassem existir, né? Para que as pessoas tivessem suas qualidades de vida, que as pessoas pudessem estar na sociedade, trabalhar, cuidar, manter os seus lares. Mas como tem uma demanda muito grande de pessoas que por algum motivo se perderam no trajeto da sua vida, esses trabalhos de política de assistência, eles precisam acontecer. Só que de maneira séria, de maneira com muito trabalho, com muito esforço. Porque pensa bem, hoje na população de Londrina, vamos supor que a gente tenha uma população aí de 2.000 moradores de ruas, né? Porque a gente não atende só morador de rua. Pessoas que sofrem, mulheres, por exemplo, aqui vai atender só mulher. Aqui não vai ter homem. É mulher que sofre violência doméstica, é mulher que está com filho em casa e não tem condição, não conseguiu um emprego por alguma questão, né, dela mesma e não consegue lidar com as suas questões sozinha. Então essa casa aqui é para essas mulheres que precisam de ajuda. Mas se tem uma pessoa em situação de rua, a gente ajuda também, né? Porque qual que é o foco? É tirar as pessoas da rua, mostrar para elas que é possível uma mudança de vida através do trabalho, através de conquistar as suas coisas de maneira honesta. Então o trabalho ele precisa existir pela demanda que tem na nossa cidade. Agora o que a gente vai trabalhar? Para que elas tenham qualidade de vida aqui dentro, para que elas respeitem, trabalhar com educação, respeite a população, a sociedade, porque é importante quando você trabalha com a pessoa o respeito para essas vidas, elas se sentem valorizadas e é possível.
É possível por quê? Porque um dia lá atrás eu também precisei de ajuda. E hoje eu estou aqui na frente de um trabalho desse tamanho, para a glória de Deus, um trabalho sério. E as portas das nossas casas estão abertas para toda a população, para vir ver que é um trabalho sério. Hoje a gente está filmando aqui o ambiente um pouco desorganizado. Se ouvir o barulho das máquinas no fundo, é porque a gente está reformando. Muitas vezes não temos ajuda, temos que colocar do bolso. Eu mexo na parte de construção civil, então vou lá, vou fazer os banheiros, vamos ajudar, estamos adequando por questão de vigilância sanitária, bombeiro, para que elas tenham uma qualidade de vida que na rua elas não vão ter. Elas não podem chegar num espaço que nem esse e encontrar, por exemplo, um mocó da vida. Elas precisam ver uma referência. E nós estamos aqui para dar essa referência para essas pessoas. Então, a sociedade pode ficar tranquila que nós, como instituição, o que a gente puder fazer para que a frente do nosso acolhimento seja sempre limpo, sempre muito organizado, a gente vai trabalhar para isso, né? E o foco, transformar essas vidas, né? Transformar as vidas. Esse é o nosso objetivo. Já quero deixar bem claro para a população de Londrina que a nossa visão é cristã. Somos pessoas que creem em Deus, então o nosso foco, o nosso objetivo é que essas pessoas se aproximem de Deus para que elas tenham a vida transformada. Tá certo, Jonathan. Obrigada, viu, pelas informações. E a gente trouxe aqui detalhes, né, de como funciona esse trabalho, porque muitas vezes os moradores estão por aqui, não sabem como vai funcionar. Agora o Jonathan pôde esclarecer, né, Parra? E a gente vai continuar nessa história, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes aqui no Balanço Geral. Volto com você. Valeu, Laís. Obrigado ao Jonathan. Assim, a gente, como imprensa, o nosso papel é esclarecer. A gente tem duas opções. Uma delas, ou a gente alimenta a discussão entre os moradores que não querem e a instituição que está se instalando ali, ou a gente levanta esse fogo e faz o carnaval do negócio, ou a gente esclarece. A gente mostra os dois lados da história. O lado da instituição, como o Jonathan falou, eu já vou comentar sobre isso, e o lado dos moradores também. Os moradores estão no direito de não quererem. Não há nenhuma ilegalidade, tá? Não há nenhuma ilegalidade, tanto é que eles tiveram critério para poder escolher esse imóvel. Antes de fazer o comentário e ler as suas mensagens, eu quero ouvir o outro lado. Nós gravamos agora há pouco com os moradores que estão organizando abaixo-assinado. E eles entendem que não há nada de errado nisso. Já tem entrevista no jeito para mim, Diegão, para a gente poder colocar? Vamos colocar meio-dia 28, é exclusivo aqui na tela do BG. Achamos por bem fazer um abaixo-assinado, porque se foi a prefeitura ou quem quer que seja, pode ser, tem que ser a prefeitura, eles tinham que ao menos comunicar. Nós moramos aqui, não é só nós. Aqui, além de moradores aqui no flat, é hotel também, né? E daí eu também procurei os outros vizinhos, os outros prédios todos, para que a gente correr esse abaixo-assinado. Nós já temos aí, eu distribuí. Cada prédio desse aí tem 50, 60, tem até mais, né, moradores. Aí nós calculamos aí que vamos ver se chegamos em umas 1000. A preocupação, bom, em primeiro lugar é morador de rua. A gente não tem nada contra, são pessoas que são necessitadas e tal. Mas aqui, nós temos aqui hóspedes que chegam toda hora e sai e tal. Na noite nós somos obrigados a fechar a porta do hotel. Os hóspedes chegam, o morador que chega, tem que bater para entrar, porque aqui na frente é cheio de moradores de rua. Aqui onde tem as lojas, tem esse abrigo ali, tudo, né? Aí vai abrir as lojas, estão ali deitados, e bêbados, essas coisas todas, como qualquer um morador de rua. E aqui é muito próximo também do bosque, é uma quadra do bosque. Eu moro no meu apartamento pro lado da Rio de Janeiro, você ouve a noite inteira. Não é só, tem inclusive jovens, meninos de rua, tudo, né? E aqui abordam, inclusive eles vêm abordar quem está chegando. Isso pega mal também, né? E também não é isso. É que se você for fazer alguma coisa, penso eu, que fazer o que eles querem fazer aí, estão alimentando as pessoas para ficar na rua. Ao invés de eles procurarem dar trabalho ou coisa parecida, ou tirar da rua, se ele não quer por boa vontade, mas ele então tem que fazer alguma outra coisa. Por que não pode levar para um lugar onde ele possa trabalhar, possa produzir? Aqui nós já fomos assaltados, entrou aqui no escritório, colocou revólver na mão, na cabeça dos trabalhadores ali e roubaram um celular. Mas esse celular tinha onde ele estava dentro do cemitério.
Ali, pelo que nos passaram, é uma instituição que vai fazer um convênio, né, tipo uma parceria com a prefeitura, que eles já têm abrigos semelhantes, né, assim, vocês acreditam que se conseguir muitas assinaturas aí nesse documento, vocês conseguiriam impedir a instalação desse abrigo aqui? Se nós não conseguir impedir, nós vamos na justiça, né? Nós temos também, tem lei, né? Eu acho que nós temos nosso direito, assim como eles estão colocando, porque inclusive não fizeram nenhuma pesquisa, ninguém foi comunicado em nada. A situação que eles querem colocar está fomentando cada vez mais. Então, eu erro isso aí. Mas se eles não tiverem um acordo com o prefeito, com essa organização aí, nós vamos até o fim, hein? Nós temos nossos direitos. Aqui, quem mora aqui comprou apartamento, né? Mora aqui, todos também são proprietários, a maioria é proprietária. Comércio, tudo aí, vai tudo prejudicar. Nós estamos tentando evitar isso aí. O jornalismo se faz assim, ouvindo os dois lados da história. O morador está no direito dele de defender o que ele quer. Ele está pensando nele, pensando nos vizinhos, e ele não está errado. Ele tem o pensamento dele. Da mesma forma, o Jonathan e a assistência social também não estão errados, olhando pelo viés deles. Vamos a alguns pontos para a gente poder comentar. O primeiro deles, se a gente não quer ter mais pessoas em situação de rua, não porque a gente não gosta, não é por conta disso, é porque a vida deles é miserável demais. Afundado na droga, afundado na vida sofrida, sem tomar banho, sem ter comida direito, dormindo na rua. Se a gente quer que essas pessoas mudem, o que a gente vai oferecer para que essas pessoas mudem? Tá aqui um exemplo. A casa está aqui para isso. Ô Parra, por que escolheram a área central? O próprio Jonathan falou, as pessoas ficam perambulando pela área central, então é mais fácil. É diferente aqui, por exemplo, de outros locais que vão lá só para dar comida para os moradores em situação de rua. Ali a proposta é outra, é abrigar essas pessoas, fazer ali o trabalho de ressocialização para que elas possam entender que a droga não leva para lugar nenhum, a não ser para o cemitério e para a vida bandida que eles levam. A proposta aqui é outra. Então, é preciso entender os dois lados. Olha as mensagens que eu recebo aqui no WhatsApp. Os moradores de rua, Parra, são seres humanos, mas os centenas de habitantes das cidades que estão sendo incomodados também são seres humanos, Parra, e cidadãos com suas responsabilidades. Parra, boa tarde, estão dando peixe, tem que ensinar essas pessoas a pescarem. Por que a prefeitura não ajeita um lugar, um terreno para ensinar esse tipo de pessoas a plantar uma horta, por exemplo, que seja mais distante? Eu, Parra, não concordo que seja no centro da cidade. Para mim, teria que ser mais distante do centro, num lugar mais isolado. Parra, minha irmã mora num local que tem uma casa-abrigo ao lado. Não aguenta mais, Parra. Eles atacam fogo no lixo, suja, enfim, chegam bêbados, enfim. Outra pessoa falou o seguinte, Parra, faça um teste. Vê se vai funcionar por ali. Se não funcionar, que mudem o local. A outra mensagem que eu recebo aqui, Parra, tem uma clínica boa para internar essas pessoas, o Jardim da Saudade. Essa é a visão que algumas pessoas têm. Para algumas pessoas, o mais fácil era eliminar o morador em situação de rua. A pessoa se esquece, eu não vou ler teu nome, tá, meu amigo? Mas acho que você tem que raciocinar um pouco que um dia pode ser alguém da tua família. Pode ser alguém da tua família, pode ser um sobrinho, pode ser alguém, um filho. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O cara que está na rua vai conversar com alguém que está em situação de rua. São pessoas inteligentes, pessoas que têm faculdade, pessoas que já tiveram altos cargos em suas empresas, gente que teve grana e que largou tudo por causa da droga. Eu não considero como vítima, vou repetir aqui. Não estou falando que são vítimas, mas estou falando que são seres humanos, meu amigo. Pessoas que têm pai, que têm mãe, muitos têm esposa, esposas que têm maridos, que têm filhos. Então não dá para limpar, não é igual vassoura, você vai lá e pega essas pessoas, varre e joga para fora. Não é assim. Se nós estamos tentando encontrar uma solução para o problema, vamos abrir espaço para soluções. Agora, qual que é o critério para a escolha? A melhor escolha foi aqui nesse ponto? Se não fosse aqui, fosse em outro lugar. Ele mesmo falou que a Casa Verde tem um imóvel na Hugo Cabral, bem no começo da Hugo Cabral, cercado por prédios também. E ele falou, aqui na frente a gente não admite bagunça. Podemos inclusive ir lá amanhã, hein, Luciano? Para poder mostrar como é que funciona esse outro abrigo. Ele falou da Rua Morretes e da Rua Hugo Cabral. Vamos lá mostrar como é que eu trabalho. Vamos conversar com os vizinhos para poder tentar entender.